Em 2023, o Brasil tinha quase 56% das crianças alfabetizadas na idade certa. Na cidade do Rio de Janeiro, especificamente, a gente atingiu também esse mesmo índice de 56% de crianças alfabetizadas. É claro que a meta é termos 100% delas alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental. E para isso, a gente conta com o trabalho de professores e professoras de alfabetização. E é claro, com o apoio das famílias, que também é fundamental. Sem trocadilhos aqui. Olá a todos e todas! Está começando o Boas Práticas da Rede na versão videocast. Esse é mais um espaço criado pela Multirio para a gente conhecer melhor os projetos que os professores e os profissionais da educação que atuam nas escolas municipais cariocas criam e desenvolvem para melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Esses projetos estão expostos no portal das cartografias de boas práticas da rede, criado pela Multirio para ser um espaço virtual de compartilhamento de experiências e de ações desenvolvidas pelos nossos professores cariocas. E quem quiser conhecer mais o nosso portal e as experiências que estão lá, pode entrar pelo multi.rio/cartografias. Eu sou Patrícia Costa, jornalista da Multirio, e vou me autodescrever agora. Eu sou na faixa dos 50 anos, morena, de cabelos cacheados na altura um pouco mais abaixo dos ombros e estou vestindo uma blusa estampada. Eu vou conduzir o papo de hoje, que vai falar sobre alfabetização e letramento, que é um dos eixos listados no portal. Afinal, para o nosso grande mestre Paulo Freire, a alfabetização é mais, muito mais do que ler e escrever. É a habilidade de ler o mundo. E quem está aqui comigo para esse papo é a professora Adriana Silva dos Santos de Paula. Ela é diretora adjunta da Escola Municipal Otelo de Souza Reis, que fica em Santa Cruz, na 10ª CRE. Ela registrou o projeto Muito Além de Ler e Escrever, no portal das cartografias. Não é isso mesmo, professora? Pode, por favor, se autodescrever agora? Bom, sou Adriana Santos, sou hoje diretora adjunta na Escola Otelo. Estou aqui hoje na faixa dos meus 45 anos e sou loira, estou vestindo uma blusa preta e com muita alegria para compartilhar com vocês. Maravilha! E também quem está aqui com a gente é a professora Ana Cláudia Novaes, que é coordenadora pedagógica da Escola Municipal Ayrton Senna da Silva, que fica em Bangu, na 8ª CRE. A escola criou o projeto O Mundo Encantado da Leitura há alguns anos, né, professora? Então eu quero agora que você se autodescreva, por favor. Olá, sou Ana Cláudia Novaes, tenho em média dos 36 anos, sou morena, cabelos longos e pretos, estou vestindo uma blusa preta. Estou aqui muito contente, né, de compartilhar essa experiência com vocês aqui nesse dia. Bem-vinda também, professora. E fechando a nossa roda de conversa, temos o professor Felipe Lopes. Ele atua na Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais, AGAI, da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro e faz parte da curadoria da área de alfabetização e letramento do portal das cartografias de boas práticas da rede. Trabalho desafiador, né, professor Felipe? Por favor, sua vez de se Olá, autodescrever. Patrícia. Com certeza um trabalho desafiador. Olá, Adriana. Olá, Ana. É um desafio fazer essa curadoria. Bom, sou o professor Felipe Lopes, atualmente na Gerência de Alfabetização e Anos Iniciais. Nas horas vagas, o tio do aulão, né, do aulão carioca de língua portuguesa. E eu estou aqui sentado com uma blusa polo verde, na faixa dos 35 anos aí. Uso cavanhaque, óculos, cabelo raspado. E eu estou muito ansioso, muito feliz de estar aqui nesse videocast para a gente conversar sobre essas boas práticas da rede. Maravilha! Pois é, pessoal, a gente escolheu esse eixo de alfabetização e letramento para abrir a série de videocast porque a gente acredita que alfabetizar vai muito além de ensinar a ler e escrever, como bem ilustra o título do projeto da professora Adriana. E também como defendia o patrono da nossa educação brasileira, Paulo Freire, né? Alfabetizar e letrar é dar um uso social para a língua portuguesa. Para ler e escrever, não é suficiente conhecer o alfabeto e decodificar letras em sons. É preciso relacioná-los com temas e com o conhecimento de mundo. Nos anos iniciais, a ludicidade também é ingrediente essencial
para o aprendizado acontecer. E é bem por aí que a nossa conversa vai enveredar hoje. Tudo bem? Bom, agora eu vou explicar como é que vai ser a nossa dinâmica. A gente começa pelo projeto do O Mundo Encantado da Leitura, da Escola Ayrton Senna. Depois a gente vai conhecer melhor o projeto Muito Além de Ler e Escrever, da professora Adriana. E eu e o professor Felipe aqui, a gente vai dando os nossos pitacos, vai assim fazendo perguntas também, e vocês também, professoras, podem uma perguntar para a outra, participar da resposta da outra, porque é para isso que a gente está aqui, não tem problema. Então vamos lá, professora Ana Cláudia explica para a gente como e por que nasceu o projeto O Mundo Encantado da Leitura. Então, o Mundo Encantado da Leitura acontece, né, na Escola Municipal Ayrton Senna da Silva. Ele já vem acontecendo há mais de 20 anos na escola, passou a ser uma ação permanente, né? É aquele momento que as crianças aguardam para que aconteça o Mundo Encantado, né? E ele acontece na média de 4 vezes ao ano, tentamos fazer ele bimestral, e com temas diversos, né? Como foi esse primeiro nosso esse ano, foi do Ziraldo, né? Após a morte dele, nós resolvemos fazer um Mundo Encantado em homenagem a ele. E esse Mundo Encantado, ele, sabe aquele dia especial que acontece? E a quadra da escola, antes nós fazíamos na frente, no pátio da frente, mas ficou grande. Nós passamos para a quadra da escola, que também é muito colorida, e assim a gente põe uma lona colorida, uns tecidos coloridos, nós ornamentamos, colocamos colchonetes, e eles têm um momento, né, que a gente vai ler a leitura ali individual ou em grupo, e aí a gente faz uma contação de história, né? Esse ano foi do Ziraldo. E a gente tem um vídeo que você mandou pra gente com fotos Sim. desse momento, né? Vamos botar, diretor? Pra gente ver? Quem é essa criança ali fofa? nós temos o aluno Nicolas do primeiro ano, um grande leitor, já lê e escreve tudo no primeiro ano. E ele se caracterizou, né, do menino maluquinho, que foi uma das histórias que nós contamos no dia. Ali tá eu com um avental de contação de história, que é muito esperado. Fizemos cartazes, caricaturas com desenhos. Após a leitura coletiva, eles sentam em grupo, eles sentam com o outro, aquele que ainda não lê as palavras, né, mas lê já o mundo. O que lê a palavra, lê para ele, e eles leem coletivamente. Foi um sucesso, todo mundo queria ver o menino maluquinho. Colocamos uma música de chegada dele após a contação de história. E ali é a hora que a gente tem um momento livre para contar a nossa história, contar para o outro e ler. E a gente põe muitos livros à disposição nesse dia para que eles possam estar acessando. Fizemos ali, botamos o cantinho da caixa do leitor, que também se encaixa, né? Esse projeto Mundo Encantado, ele tem várias vertentes, e a caixinha do leitor está dentro, e aí tem várias fichinhas com leituras mais simples, leituras que eles leem no dia a dia. E Legal. é isso. Ele encarnou bem o personagem, ele Sim, curtiu, ele né? foi muito menino maluquinho, e ele curtiu, e ele apertava a mão do pessoal, virou um super fã ali, o pessoal dele. E ele foi mesmo o personagem, incorporou ali o personagem de forma bem construtiva, e as crianças curtiram. Pois é, a gente vê que são ideias simples, né? Que a criança sempre se engaja, sempre vai na brincadeira. Até o nome deles pode ser usado como um início para a alfabetização, não é isso? Sim, sim, o nome, a alfabetização, ela sempre parte de algo, né? Sim. O Mundo Encantado da Leitura, a gente parte, né? Tem as leituras de deleites, né? Então, nós fazemos a partir de um livro, você começa a contação de história, a partir de uma música, né? E aí, dali, você vai partindo para a leitura menor, Olha, né? Patrícia, é muito interessante esse relato da Ana, porque a gente tem no nosso currículo de língua portuguesa, o currículo carioca, e a centralidade do texto nesse processo, tanto do ensino de língua portuguesa, né, para os alunos maiores, como também na alfabetização, né? Partir do texto, partir da literatura, apresentar vários gêneros, vários textos diferentes, que é para essa criança ir se apropriando da linguagem escrita, né? E aí depois se sistematizando e assim se alfabetizando. Então, muito interessante essa iniciativa por trazer esse texto, por colocar o texto na centralidade do processo de ensino e aprendizagem. E a gente Muito vê bacana. muitas escolas que, quando trabalham muito a leitura, as crianças realmente elas viram uma chavezinha, se desenvolvem muito mais rápido, não é assim? Não acontece assim na Otelo, professora?
Com Adriana? certeza, porque é necessário essa viagem, né? Embarcar numa aventura para buscar dali objetos que possam ser trabalhados na mente e dali a gente possa ir desenrolando os conhecimentos necessários para que eles possam colocar ali no papel e também expor na fala o que eles conseguiram captar dentro dessas viagens que são feitas através do mundo da leitura. É um mundo encantado mesmo. O nome do projeto é Sim, perfeito para ele isso. encanta. Professora, a gente sabe que a realidade em algumas escolas é que a criança não tem muito acesso a livro nas suas famílias, né? E a gente viu ali no projeto que cada criança estava com um livro na mão, né? Sim. Isso é uma estratégia? Vocês, como é que fazem esse tipo de facilitação do acesso ao livro das crianças na sua escola? Então, nós temos, né, através do projeto, e esse projeto ele também se desenvolve em partículas menores, em sala de aula, no dia a dia, não só no momento o dia do Mundo Encantado, né? Esse é um dia grande esperado, esse é um evento, mas nós temos o Mundo Encantado do dia a dia também nas salas de aula. Nós temos a ciranda do livro, que cada aluno leva um livro e nós fazemos a marcação, né? Nós temos uma turma com 35 alunos, então, por exemplo, então cada aluno vai ter 35 livros numerados, nós fazemos a ciranda para que todo mundo leia aquele. E a professora também lê um daqueles livros, porque aquele livro que a professora leu vai ser o livro que todo mundo quer levar, né? Porque é aquele livro que encanta, que a professora fez aquela leitura, estimulou o prazer pelaquela leitura. Então, temos nas salas de aula, nós temos pela escola, nós temos a sala de leitura, nós temos o cantinho da leitura no corredor, no pátio. Então, eles têm acesso à leitura a todo momento. Eles podem levar para casa quando não tem em casa um livro. Então, está a todo momento. Acho que o livro ele rodeia a escola em todos os espaços. Ah, isso é bacana, porque você realmente torna acessível, né? Sim. Essa coisa do livro que você tinha comentado, que tem criança que já está aprendendo está mais para frente na aquisição da leitura, tem crianças que ainda estão só lendo figuras, né? E aí, como é que faz para tratar com uma turma muito diversificada? É uma pergunta que até as duas podem responder. Turmas muito diversificadas, ainda mais no início da alfabetização, né? Que crianças como o menino maluquinho, como é que é o nome dele? Nicolas. O Nicolas já está mais acelerado, né? Já domina mais a leitura, e crianças que ainda não estão naquela etapa. Como faz o atendimento mais individualizado? Como é que é o seu trabalho? Ou o trabalho da sua equipe com relação a isso? Então, enquanto leitura, né, nós fizemos assim uma partícula do Mundo Encantado dentro desse grande projeto de formar leitores, né, na escola. E então a gente tem a caixinha do leitor. Foi uma caixinha, foi um grande sucesso, né? Ele tem uns 2 anos que a gente ingressou essa parte. E aí tem dentro dessa caixinha do leitor uma caixinha de sapato que é encapada junto com a família. Já aí vai aquele trabalho que a gente já envolve a família, Sim. né? Se junta ao projeto Família na Escola. Uhum. E aí essa caixinha ela vai composta para casa de textos mais simples. Vão com livros, né? Que a família pode estar lendo, mas vai com textos mais simples, vai com pequenas ilustrações com palavras, frases, que aí a gente alcança todos os níveis de leitura. Não só o meu aluno que no primeiro ano, né, já está lendo, mas como aquele que está iniciando a alfabetização, né? Que é coerente com o início do primeiro ano. E a gente abrange todos eles. E Adriana, Lá na vocês? Otelo nós temos nas salas de aula, a gente faz questão que tenha as caixas literárias. Então, ali tem uma diversidade enorme de livros para vários gostos, entendeu? E a gente conta sempre com o protagonismo juvenil. E aí, sempre estimulando os outros alunos que estão bem mais além no poder da leitura, né? Para que eles façam as contações de histórias para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. E ali eles vão, eles mesmos, trocando os saberes e um incentivando o outro. E a gente sabe bem que uma criança ela tem uma linguagem muito mais apropriada para trocar com o outro da mesma fase ali da mesma faixa etária, né? Então, na troca, eles se empolgam e um estimula o outro. E não perde o desejo, simplesmente quer mais. Quando não pede para um colega fazer a leitura para ele, pede, professora, ele não vai poder ler para mim, você pode ler agora?
essa leitura pode ser feita agora. Então, essa troca é muito gostosa, porque a gente vê a participação deles e vê a interação entre eles também, porque é empolgante ver um ajudando o outro também. Com certeza. Felipe, você tem essa experiência também de ver a criança que é seu par, né? Eles se comunicam ali, Uhum. falam a mesma língua, digamos assim, para um estimular o outro a ler, né? Ah, com certeza tem. E, assim, uma das coisas mais interessantes, tanto na minha experiência de escola, né, e agora estando fora da escola, é esse impacto que as nossas salas de leitura têm para essas crianças, né? É a apresentação de um acervo, essa possibilidade do empréstimo, e como eles gostam disso e como eles têm responsabilidade em cuidar daquele livro, em trazer depois de terem lido, né? Então é uma experiência muito válida, muito interessante, é muito rico da nossa rede esse acesso que as crianças têm a esse acervo, né? E eu acho muito interessante a experiência da Adriana, mais uma vez eu vou dizer aqui que é interessante, porque começou como um projeto, hoje já é uma ação fixa da escola, né? Já faz parte da cultura da escola. Professora É. Ana Cláudia. Ana Cláudia, perdão, Adriana. Mas acho que a Adriana também faz, Também, né? Então, assim, parecido. serve para as duas, É. né? Porque é isso, né? Um projeto, ele pode ser pontual por tratar de um assunto, de um tema, mas ele pode ser tão relevante que ele entra na cultura escolar de vez, né? E esse é um desafio que a gente tem no projeto. Como fazer um projeto estar ligado à cultura da escola, à rotina da sala de aula. Então a Ana mostrou bem como esse projeto vai se desenvolvendo. Não é só um dia, né, do mágico da leitura, não. Vai se construindo. Esse é o grande desafio de se trabalhar com projetos. Fazer esse projeto estar na cultura da escola, estar os professores atuando ali nesse projeto, as crianças entendendo que estão fazendo parte de um projeto, de uma ação, essa intencionalidade que o espaço escolar tem. Então, realmente essa experiência com a literatura, deleite também, né? Porque não é o livro para trabalhar um assunto, para trabalhar um objeto de conhecimento. Não, é ler para fruir, né? Para aumentar um repertório, para conhecer histórias, para estimular a imaginação, a criatividade. E isso é muito importante, né? A gente desenvolver esse hábito da leitura como uma fruição, como uma diversão, como uma alternativa a outras formas de diversão que a gente tem hoje em dia, que são as telas, o jogo, o videogame, enfim. E a gente pode se divertir com um livro também, com um texto também, né? Então, é muito rico, com certeza. Professora Ana, tem uma parte do relato que vocês colocaram ali no Cartografias, que é um trabalho com o livro O Cabelo de Lelê, de Valéria Belém. Ali está contando que a professora deixa os alunos falarem sobre a capa do livro e que isso já indica algumas ideias e conceitos que as crianças trazem, né? Já na sua bagagem de conhecimento de mundo, digamos assim. Para quem não conhece o livro ele tem a capa, uma ilustração de uma menina negra com cabelo black power bem grande, onde vem o título, Cabelo de Lelê, e ela está segurando um livro onde está escrito Países Africanos. O livro faz parte do acervo das salas de leitura das escolas municipais cariocas, então é só você ir lá e conhecer. Essa ação aparentemente simples, né, já traz tantas informações, não é mesmo? Como é que a professora trabalhou a partir daí? Porque a criança fala do cabelo, se fala uma coisa positiva ou negativa, aquela imagem que essa criança traz daquele padrão estético de beleza. Então, que pontos podem ser trabalhados a partir só da análise de uma capa de livro? Então, a leitura já começa ali, né, na imagem, né? Aí a gente trabalha, porque a gente também tem uma educação infantil, Sim. então a gente, né, que são alunos que ainda não são leitores de palavras, né? Mas eles fazem outras leituras e a gente já trabalha olhando ali para a capa do livro. Vamos lá, o que será que se refere? Qual é o assunto desse texto, né? A gente trabalha ali o assunto e é uma imagem, né, que reflete, né, as questões étnicos raciais. Inclusive, vai ser o próximo tema do nosso Mundo Encantado, porque o nosso projeto está entrelaçado com esse tema. Então, a gente trabalha com esse livro, a gente já trabalhou com outro também, no ano passado, A Cor de Coraline, e a gente traz isso aí. Através daquela capa, através das ilustrações, a gente traz o possível, e então a gente começa o possível do assunto, e eles começam a relatar, né? Porque eles já fazem essa leitura, eles vão fazer essa participação. O que vocês acharam? O que vocês acham que vai falar sobre esse texto? Tem essa menina que nós temos. Olha o cabelo que é parecido com o nosso, né? Que é um tema que muito trabalhado hoje, trabalhar essas questões, né? A questão de respeitar o outro com o seu jeito, né? De
falar coisas agradáveis, e dali a gente trabalha para empatia, e a gente vai indo e desmembrando ali o livro, aí daqui a pouco a gente entra na história. Mas dali eu já acho que a gente já fez todo um apanhado e o aluno ele já está sabendo do que vai falar, ele já sabe que vai falar algumas questões étnicos raciais, não com essa palavra, mas ele sabe que vai trabalhar a questão das diferenças, a questão do respeito, a questão da empatia, ali Legal. pela capa, né? Olha, desculpa Fala, interromper, professor, Patrícia. claro. Eu ouvindo a Ana falando aqui, veio na minha mente assim, aquela lista das habilidades do currículo, né? Antecipar o assunto de um texto. Você apresenta a capa, né, na sua turma. Pode parecer complicado, né? As habilidades todas, mas não é, gente. É coisa simples que nós, professores, fazemos na nossa turma. A gente sempre vai contar uma história, a gente pega o livro e apresenta para a criança. O que vocês acham que esse livro trata? Olha aqui, vai falar sobre um menino, sobre uma menina. Quem é a autora? Vocês já leram algum outro livro dessa autora, desse autor? Conhece o ilustrador? Assim, é fantástico essa colocação, esse exemplo que a Ana deu, que é a rotina, gente. É a rotina da sala de aula, é a rotina da leitura, é ler o livro, apresentar. Eu acho isso fantástico, assim, muito legal. Bom, e a partir desse relato, quais são os resultados? Porque pelo que a gente está entendendo, a meta de alfabetizar na idade certa é sempre alcançada lá na Ayrton Senna, né? Sim. Então, essa leitura, esse mundo encantado, a questão do ler na nossa escola, né, muito valorizado. Nossas metas são sempre cumpridas com muito sucesso. Nós temos quase uma totalidade de 100% de alunos no final do primeiro ano lendo, né? O grande sucesso é trabalhar a leitura, e o sucesso também são as grandes alfabetizadoras, né? Que é o pessoal que está ali na ponta. E na minha escola nós temos grandes alfabetizadoras, a professora Cláudia, a professora Monique, né? Eu ficava no terceiro ano também, né? E no primeiro ano as crianças já têm essa leitura, né? E aí depois vai adquirindo uma melhor escrita, né? Uma fluência e assim... Aí se tem um sucesso, né, de lá da educação infantil até o 5º ano, que é a nossa abrangência, né? O sucesso é bem evidente, porque eles, através dessas leituras, através do mundo encantado, através de todas as práticas de leitura, faz com que você tenha uma compreensão de texto, uma ampliação de vocabulário, e ali nos outros componentes curriculares, eles andam junto, o sucesso, né? Eu acredito que o sucesso para os outros componentes está ali na leitura, né? É a colheita, né? Um trabalho bem desenvolvido, ele vai ter a colheita, vai ter o resultado. Acho que a gente se preocupa com o resultado, mas o mais importante é isso, é eles chegarem lendo, eles aproveitarem esse conhecimento construído nos outros componentes curriculares, né, explorarem, e é isso aí, o resultado vem. Ai, que bom. É despertar o interesse. Exatamente. Parabéns, professora Ana Cláudia. A gente Obrigada. vai ouvir agora, então, o trabalho do projeto Muito Além de Ler e Escrever, da professora Adriana, lá da Escola Otelo de Souza Reis. Adriana, você é cria de Santa Cruz, né? Sim. E aí, esse laço influencia no seu trabalho? Influencia muito. Sou cria de Santa Cruz, cresci dentro das escolas públicas de Santa Cruz e tinha um gosto maravilhoso, principalmente por ler. E, inclusive, na infância, em uma das escolas, teve aquele momento gostoso de ter sido escolhida por uma redação criada através da leitura de gibis. Então, isso empolga muito, porque era feita uma viagem dentro dos livros. Então, muito além de ler e escrever, vem disso. Vem de você ter um conhecimento além e com um apoio a mais. Certeza. E isso é o que importa. Nesse momento aí que esse projeto teve essa ênfase, teve esse grande resultado, que impactou mesmo a nossa unidade escolar, foi bem marcante, porque a gente sentiu na íntegra o apoio das famílias, porque foi um momento muito difícil. Um momento em que a professora estava ali, era uma turma, né, de primeiro ano, e a professora estava ali naquela labuta, querendo vencer os males que foram causados pela pandemia, né? E ainda veio um afastamento dessa professora. E o que ela plantou no início do ano junto com a turma
dentro do mundo da leitura, porque foi um desenvolvimento tão gostoso do projeto, com aquela turminha ali, que a professora se afastou e eles não sentiram. A professora ficou de casa dando aula frente ao computador, muitos não acompanhavam, mas os que acompanhavam as aulas, eles demonstraram na íntegra o que foi ter o contato com a professora ali durante aqueles momentos difíceis. E quando eles vinham para a escola, que eles vinham apenas no momento das avaliações, a gente tinha o retorno do que estava acontecendo. Então, ela plantou de uma forma bem gostosa o conhecimento na mente deles, viajando dentro da leitura dos livros que foram utilizados. E a gente viu ali na hora das avaliações como que eles estavam refletindo o conhecimento que tinha sido adquirido, porque eles pegavam as avaliações da rede e eles simplesmente diziam: tia, estava na história que a professora contou, lembra da história do João e o pé de feijão? Isso daqui estava na história, essa palavra aqui estava no livro também, essa palavra aqui, ó, ela estava... Lembra, é da Emília, Emília. E aí soletravam as palavras na hora das avaliações. E eu achei aquilo ali incrível. E quando chegamos ao final do ano, com todas as dificuldades possíveis, o resultado que a gente obteve foi o melhor possível. Então a gente ficou maravilhado com a forma como a gente tem as possibilidades nas mãos para realizar um trabalho de excelência, vencendo toda e qualquer adversidade. E isso foi forte e marcante ali na nossa região. E para aquelas crianças que até hoje ainda estão lá na escola e eles lembram com todos os detalhes de tudo que eles vivenciaram lá atrás, nesse momento que foi tão complicado para eles. Muito legal. É fruição, ampliação de repertório e, sem a intencionalidade, uma preparação para a avaliação. É uma semente plantada e o resultado é colhido depois. Não, e é assim, vale destacar, né? Não só a sua escola, como todas as escolas no Brasil, no mundo enfrentaram essa pandemia, né? Que momento difícil que a gente passou, né? E a professora conseguiu, mesmo de forma virtual, criar um vínculo com essas crianças, Exato. que eu acho que é fundamental para o processo de ensino, professores e estudantes terem um vínculo, basicamente pelo afeto, pela amizade, pelo carinho, pela acolhida que esse mestre geralmente dá para as crianças. Então, a gente está vendo que o afeto é um ingrediente essencial para que a coisa aconteça, né? E como a gente viu o desenrolar de todo esse projeto ali naquele momento, já fazia parte do ritmo da escola os momentos de trabalho com as literaturas, né? A gente tem aquele momento bimestral com as literaturas. Porém, foi tão marcante que hoje fez-se questão de ser colocado no plano de ação da nossa unidade escolar, esse momento abrangendo não só o primeiro ano, mas todos os anos de escolaridade ali até o 6º ano. E todos eles têm as participações marcantes, porque a cada bimestre é escolhido um autor e aí esse autor é trabalhado, os livros do autor são manuseados pelos alunos, inclusive agora no último bimestre a gente teve um projeto muito marcante com a Silvia Ortoff, então foi maravilhoso, cada turma fazendo a sua apresentação e não a professora à frente, eram os alunos tomando aquilo ali para si e chegando junto, porque eles mostravam exatamente o que eles viram dentro da viagem naqueles livros que foram trabalhados. Então, foi bem gostoso ver, e o mais marcante ainda foi ver a turma do 5º ano produzindo um texto em cima do texto da autora. Então, a apresentação deles foi marcante por isso, porque não foi o texto da autora. Eles se basearam no texto da autora para construir o texto deles. E eles fizeram questão de, no final da apresentação, nós gostaríamos de palmas, porque esse texto é nosso. Olha só. Então, foi bem marcante, e a gente vê que vai muito além de ler e escrever.
E quando a gente tem o apoio das famílias em casa, esse trabalho fica muito mais gostoso, porque a gente precisa do apoio deles para ver essas crianças se desenvolvendo e tomando gosto por uma coisa que hoje as novas tecnologias acabam abafando um pouco e afastando eles do que está ali, palpável, concreto e que já existe há muito tempo. E se a gente deixar rolar à mercê do que a tecnologia coloca à frente deles, eles vão se afastar com facilidade. Mas quando a gente apresenta como é gostoso viajar ali no mundo de tudo aquilo que já está registrado e o que eles podem criar a partir daí, fica muito melhor. Você falou de uma apresentação, que as crianças fazem a apresentação. Você mandou pra gente um vídeo de Sim. apresentação de uma turminha. A gente vai passar o vídeo agora, você vai contar pra gente o que está acontecendo, tá? Bora, diretor. Bom, aí é o nosso projeto literário e temos a turminha do 5º ano, junto com a professora Kátia, que apresentou uma leve mostra do que era o Sítio do Pica-Pau Amarelo para eles. Então eles apresentaram de uma forma assim bem singela, mas divertida e que cativou a atenção dos alunos que estavam ali como ouvintes, porque eles ficaram atenciosos ali no momento para captar cada momentinho do que eles falaram. E foi do jeitinho deles, no ritmo deles. Tudo foram eles que criaram. Tudo foram. O texto foi criado entre eles e a professora. Eles criaram o texto com a professora, as falas, foi trabalhado da forma como eles fizeram lá na sala. E eles fizeram com um gosto tão grande que as crianças pediram para repetir. Em outros dias na escola, eles simplesmente falavam: vocês vão apresentar de novo pra gente? A gente quer ver a Emília de novo. Nossa, como que é gostoso. Vocês foram lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo? E eles ficaram tão empolgados, eles se sentiram tão importantes com a apresentação que eles fizeram, que outras unidades da região ali convidaram eles para apresentar. Eles apresentaram numa creche, apresentaram num EDI, e foi muito marcante para eles. Então, é bom a gente ver que eles têm um potencial que, se trabalhado, a gente consegue grandes conquistas com os nossos alunos. E essa turminha que está aí hoje está no 6º ano lá na escola, é uma turma comprometida e é uma turma bem participativa e que mostra o conhecimento deles ali, ó, na hora das avaliações e no decorrer das aulas, no decorrer das atividades na escola. Eles são bem para cima, eles são desejosos de estar ali, de fazer parte. É um mundo para eles que é encantador, a Otelo de Souza Reis. E eles já ficam com o coração apertado. Tia, tá acabando, professora, tá acabando o nosso tempo aqui. Como que a gente vai ficar sem a Otelo? A Otelo é que abre as portas do mundo pra gente. Então é simplesmente a empolgação deles. É gostoso de ver porque mostra que fez diferença. Fez diferença, causou um impacto positivo na vida deles e esse impacto reflete ali, na hora deles registrarem o que está escrito, o que eles estão conhecendo e a forma como eles podem usar aquilo ali no mundo por vir. Eu estou observando também que a gente está vendo a criança fantasiada de Emília, o rapazinho de Visconde. A história que você contou, que as crianças perguntaram: vocês foram ao Sítio do Pica-Pau Amarelo? Você está misturando a ficção, né, de um local fictício do Monteiro Lobato com a realidade que eles trouxeram ali. E como o teatro, a dança, o canto, a música, a ludicidade é uma grande parceira. Até o Saci Pererê tá ali, né? Como isso faz parte do aprendizado, como isso ajuda, como isso é adquirido. Você não decora, você absolutamente apreende aquele conhecimento, né? E a participação de todo mundo. Você usa várias linguagens, né? Isso é o mais interessante. Incrível, né? Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, a gente está vendo então como o teatro, como a arte é parceira do trabalho do professor da alfabetização, principalmente, né? Também é assim na
na Ayrton Senna, professora? Você falou do menino maluquinho, né? Que ele fez ali, encarnou um papel, tem as contações de história, mas vocês também utilizam músicas, parlendas, cantigas para estimular a leitura e a escrita das crianças? Sim, sim. Inclusive, eu fui à sala do primeiro ano, recentemente, né? Agora um pouco antes do recesso. A professora gosta muito de trabalhar com música e ela vai partindo da música para apresentar, né? Aquela relação fonema, grafema ali. Então, eu levei um teclado para a sala, né? Porque eu sou musicista, então eu levei o teclado e toquei com eles. Nós tocamos, cantamos, encantamos, né? E aí eu cantei com eles a Borboletinha, canções simples, né? Uhum. E aí nós cantamos, e aí depois cantamos a Borboletinha, a professora tinha a música. Nós fizemos até um vídeo deles acompanhando, e tinha uma garotinha que ela vinha acompanhando, ela ouvia a música e ela acompanhava com o dedinho, né? Olha E ela que legal. chegava nas palavras porque ela ouvia e porque ela cantava. E depois a professora, vamos lá, vamos pintar de amarelo a tal palavra. E eles iam, quem não sabia, ela cantava tudo e achava a palavra. E ali foi fazendo aquela relação do som, né? E dali, mais música. E aí, e nessa música tem que palavra? E nessa palavra tem qual letra? E dali a gente foi partindo, né? E aí passou a ser uma outra atividade, que é a questão, né, da música, né? Sempre fiz música, o teclado ficava na minha sala, Uhum. né? Eu, enquanto regente, agora eu, enquanto coordenadora, o teclado ele anda mais, né? E aí ele vai em todas as salas, porque todo mundo quer uma música, né? Da educação infantil até com o quinto certeza. ano. Todo mundo quer uma música e todo mundo quer ler a partir de uma música. A É. gente tem fazendo esse objetivo com a música, assim, especificamente com o primeiro, já se abrangendo com o segundo e com a educação infantil e para todo mundo que pede, tia, vai lá tocar uma música. A gente vai. Aninha dos teclados, olha. Professora Adriana, no seu relato você fala que vocês faziam a turma viajar pelo material Rio Educa. Dá um detalhe pra gente sobre isso. Olha, muitos enxergam, né, o material Rio Educa como um bicho de 7 cabeças. E aí, dentro das histórias, a gente buscava meios de fazer com que eles entrassem no material Rio Educa e viajassem ali. Eles visualizassem o que tinha na história dentro do material. E aquele material ali era usado assim de uma forma leve, suave e de forma apropriada, de acordo com a realidade deles. Porque muitas coisas que estão no material Rio Educa mostram coisas que estão além da realidade. É uma realidade ali de uma comunidade carente, de crianças que muitas das vezes não têm o acompanhamento familiar ali contínuo para dar aquela assistência. Então, fica bem além. Então, quando a gente busca lá dentro das histórias o que é necessário para que eles entrem no material Rio Educa e associem um conhecimento ao outro, se torna bem mais gostoso. Então, eles usam aquele material ali como um apoio para construir um saber que eles entenderam dentro das leituras que foram realizadas. E o mais gostoso ainda foi perceber que aqueles responsáveis que se mantêm ali constantemente acompanhando, quando foram convidados a estar conosco na escola, foram de bom grado e se sentiram importantes de terem sido chamados pela escola. E aí foram lá para dentro das salas de aula, entraram em algumas turmas, contaram histórias e encantaram os alunos. E quando os pais saíram, eles ficaram assim, professora, eu contei uma história. E os alunos, professora, foi a minha mãe que contou. A minha mãe sabe contar história. E ficou aquele clima ali. E aí, quando a gente trazia as histórias que foram contadas pela professora, as histórias que os responsáveis foram lá e compartilharam. Outros responsáveis não compartilharam histórias contadas em livros, mas compartilharam histórias contadas da vida pessoal deles. E aí mostrou para os alunos que o quão importante é. E a gente linkava tudo isso com os conteúdos que estavam ali dentro do material Rio Educa e foi sucesso.
Essa era a minha próxima pergunta, né? Como é que depois da pandemia vocês conseguiram ganhar a participação dos responsáveis na alfabetização das crianças e você já está me relatando aí. Como faz diferença, né? Faz Com diferença e certeza. muita. E o mais incrível é que eles aceitam ir com gosto. Não é Eles uma obrigação, não né? é uma obrigação e eles se sentem importantes de participar ali da vida escolar ativa dos filhos e de uma forma assim, singela. Peraí, vem aqui, a gente quer só ouvir você. A história que você ouviu quando era pequena, aqui ó, conta pra eles do jeitinho que você ouviu lá, dos seus familiares, e eles entram e acabam se empolgando e se tornam grandes professores ali na Quem hora. não gosta de um público, né? Com E o, certeza. e o mais incrível é o resultado em casa. Porque o filho, quando volta para casa, ele enxerga o responsável que teve lá na sala de aula com um outro olhar. Um olhar assim, encantador, entendeu? Meu herói. É. Ele foi lá, ele fez a diferença. E os meus amigos, eles estão me achando importante porque o meu pai e minha mãe esteve lá na escola. E isso marcou tanto que a gente vai dar continuidade agora no próximo semestre e a gente quer ver os pais marcando presença ali e alguns já estão se colocando à disposição para poder marcar com essa participação aí, porque é o que pode vir a trazer um resultado mais favorável ainda. E é para as nossas crianças. A gente É fala para ver o tanto, desempenho deles crescer Claro. e chegar lá nas alturas. a gente fala tanto de escola e família, né? É Sim. sobre isso, né? E devia ser uma participação em todos os anos. Com certeza. De Deveria ser em escolaridade, todos né? os A gente não anos. vê isso muito Não, nos mais velhos, infelizmente. né? Infelizmente. Esse relato que a Adriana deu agora é fantástico, assim. Por quê? Esse familiar ele se sentiu ali incluído na comunidade escolar, parte da comunidade escolar. Às vezes a gente tem o discurso, a gente fala, não, vocês são da comunidade escolar, mas essa pessoa não se sente assim, ela fica meio deslocada. Então, quando tem essas ações que a Adriana descreveu, esse familiar, ele vai participar, talvez no começo reticente, mas depois ele vai se entender ali como parte desse processo, né, como parte dessa relação da escola com a comunidade. Né? Até a escola passa a ser mais aceita, mais encampada pela comunidade e vice-versa, a comunidade dentro da escola também, que é muito importante. Agora, Patrícia, você me permite voltar na parte do material Reeduca, Claro. que a Adriana falou? Porque eu achei esse seu relato também muito oportuno do material Reeduca. Eu acho que você e a sua escola entenderam perfeitamente qual é a proposta desse material. Porque, além de tudo, né, nas minhas várias atribuições, eu também sou elaborador de material. E, às vezes, a gente não pensa no impacto que isso vai ter. A gente não tem dimensão. A gente pensa ali, elabora uma atividade, uma sequência didática, e a gente não tem dimensão de como isso vai ser usado na escola. E você apresentou uma ideia de ampliação, entender esse material como um ponto de partida para ampliar. Isso é fantástico, cara. Isso, assim, eu acho formidável essa compreensão que a escola de vocês teve do material Reeduca. Eu achei muito oportuno isso, você expor isso aqui, você ter colocado isso no seu relato. Eu acho que é importante. Agora eu vou falar como curador também, né, desse processo das práticas. Quando a gente apresenta, quando a gente consegue fazer essa correlação da nossa boa prática com aquilo que é o nosso currículo, com os materiais que a rede tem, isso é muito válido, isso é muito rico, né? Porque a gente pode ter uma prática isolada, ela vai ser uma prática boa, mas ela é isolada, ela é episódica, né? Ali de uma ocasião, ocasional. Ou não, a gente pode ter uma prática que se transforma na vivência da escola, como o caso de vocês duas, da Ana e da Adriana, né? Você vê o envolvimento das crianças, porque tem essa ligação, essa liga, né? Daquilo que é um dia especial, como da apresentação, mas todo esse processo para chegar nesse dia. Esse dia não veio de repente. Esse dia ele é construído. E ele é construído na rotina, no dia a dia, no trabalho lá da professora alfabetizadora, lá dos alunos, lá da professora da sala de leitura, da coordenadora pedagógica, da diretora adjunta, geral, todo mundo envolvido nesse processo. Então, eu fico muito feliz, como elaborador de material, ver como a escola de vocês faz essa ampliação do nosso material. Achei fantástico. Eu já estive na sala de aula no ano passado, né? Nas dificuldades com
conter o professor ou não. O professor entrou de licença e tive que ir para a sala de aula. E eu fiquei com a turma do 4º ano passado. E utilizando o material Rio Educa, chegamos numa fase no período do 2º bimestre que tinham conteúdos que estavam bem distante deles. E a gente trouxe para pertinho. Trouxe para pertinho e mostrou para eles que aquilo ali podia ser visto ali dentro da comunidade que eles viviam. Perfeito. Tá vendo isso aqui? Você sabe o que é isso? E aí a gente foi lá na teoria, trabalhou a teoria. Isso significa que, no caso, no período, foi o grafismo e a cultura do funk. Olha aí, caiu como uma luva. Eles ficaram tão atenciosos na leitura dos textos, e quando a gente veio para a prática, vamos lá, o que é o funk para você? O que é o grafismo para você? E onde é que está isso aqui na comunidade? Vamos encontrar? E aí eu peguei fotos que eu busquei na comunidade, né? E vídeos de alguns personagens ali da comunidade deles e mostrei para eles. Falei assim, isso aqui é o que a gente está vendo aqui na apostila. E aí, na aula seguinte, veio um dos alunos e falou, professora, eu quero explicar o que é isso aí. Eu quero explicar o que é o funk pra gente. E aí ele foi lá na frente e ele palestrou para a turma. Simplesmente ele falou, o funk é isso, o funk me passa isso, é a nossa cultura e a gente tem que ser respeitado porque a gente gosta disso, professora. Olha que legal. E aí, quando eles viram lá aquelas imagens que tem lá no pier da Praça Mauá, né? Aquelas pinturas enormes. Falei assim, isso aqui tem aqui na comunidade de vocês também. Tá vendo aqui? Olha esse muro aqui, vocês reconhecem? E aí eles viram o muro que estava pintado lá. É igual, né, professora? É a mesma coisa. Então, é isso que está aqui no texto. Tem que fazer sentido, né? Tem que fazer sentido. Então, você busca o sentido e faz eles tomarem gosto por abrir as páginas desse livro de uma forma diferente. Não simplesmente ler, passar a página, fazer exercício. Não é dessa forma. Você tem que fazer com que eles... Esse é um movimento que a gente faz na nossa elaboração de trazer o contexto da cidade. Porque a gente tem o nosso livro didático, né, do PNLD, que é um livro pensado para o Brasil inteiro, né, para as 5 regiões, que é um livro que vai ser comercializado no país todo, né, distribuído pelo Ministério da Educação. E o nosso material, primeiro de tudo, a gente coloca ali o nosso currículo carioca, né, a gente especifica ele ali. E também a gente traz o contexto da nossa cidade. Né, assim como tem o grafismo lá do Cobra, você expôs muito bem que esse grafismo não existe só lá no painel do Cobra, só lá no Boulevard. Nas comunidades você vai encontrar. Tem escolas que no muro da escola tem, né? Tem escolas que eu já vi que pintam, né, personalidades, enfim, pessoas, né, até mesmo ali da comunidade e tal. Então isso é muito interessante, isso é muito válido. A nossa proposta com o nosso material é isso, é tentar contextualizar. Lógico que a gente tem um limite, porque a gente tem uma cidade muito diversa, são 11 coordenadorias, são muitas comunidades, muitas realidades distintas. A gente vai trazer ali um recorte, e aí o professor... No caso, você ocupou o lugar de uma professora que teve que sair, aí vocês vão fazer o miudinho, que é trazer o entorno da escola e dizer, olha, isso aqui está um pouco distante, mas tem uma realidade parecida aqui em volta. É distante, mas não é distinto, assim, não é muito... perdão, é distante, mas não é desconhecido, né? Não é uma coisa nova, é uma coisa que está em outro contexto, mas pode aparecer também no nosso contexto. Estava vendo aqui a conversa, ao mesmo tempo que a gente brinca com a imaginação, a criatividade, o mundo fantástico, da fantasia mesmo que os livros trazem, tem esse trabalho também de aproximar a realidade daquele trabalho de alfabetização, porque a criança tem que se sentir se apropriando daquele conhecimento de mundo, e o mundo é o mundo real, não é só o conhecimento da fantasia. Como é que foi também na sua escola, professora Ana, esse trabalho de você trabalhar a realidade deles, misturando um pouco com esse mundo fantástico dos livros? A gente trabalha as duas vertentes, né? Por exemplo, a gente vê nesse último Mundo Encantado, trouxemos as histórias, né, do Ziraldo, mas a gente também trouxe a realidade. Nós trouxemos assim, aconteceu, ele faleceu, né? Foi um grande autor, né? Então a gente vai trazendo através das histórias, a gente faz uma ponte. Não vai lá, o que está acontecendo? Quem foi esse autor? O que é um autor?
né? A gente vai trazendo a realidade, vai trazendo o que se existe, junto da imaginação, né? A imaginação nos leva a outros lugares, nos amplia vocabulário, nos amplia, né, outras dimensões, mas a gente também traz a realidade que está por trás ali do mundo encantado. A professora Adriana falou também que as crianças fizeram uma releitura e contaram a história delas baseada na história do livro da Silvia, né? Tem a questão da oralidade também, que é muito importante trabalhar no processo de alfabetização. A gente viu, por exemplo, o teatro trabalha muito essa coisa da oralidade, porque isso é um aprendizado que a criança vai carregar para o resto da vida. Você saber falar, você saber organizar seu pensamento para colocar para fora as suas ideias, né? Como é que isso foi trabalhado a oralidade? Como é que vocês estimulam a criança a contar suas histórias, a falar sobre suas coisas, a oralidade no processo de alfabetização, professora Adriana? Dando espaço para eles falarem, dando espaço para eles criarem. Então, agora, nossa escola passou para esse nível JET, né? Então, a gente está entrando no ritmo da aprendizagem criativa e esse link com a aprendizagem criativa, o espaço maker da escola, está criando oportunidades a mais para que eles possam falar ainda mais. Então, nesse momento aí, a gente começa a aproveitar tudo que é falado por eles, coloca-se lá no papel, do jeitinho que eles falaram, e a gente vai transformando. Vamos lá, olha aqui o que vocês disseram. Como é que a gente pode corrigir isso daqui? Em que a gente pode transformar essa sua fala aqui? Então, a gente pode aproveitar todas as oportunidades possíveis para fazer com que eles cresçam em cima daquilo que eles mesmos constroem. E os resultados, como é que foi? Então, a gente está falando de um processo de alfabetização nos primeiros anos. É parecido com o que acontece na Ayrton Senna, professora? O Otelo também consegue alfabetizar as crianças na idade certa? Estamos entrando nesse ritmo. No ano em que aconteceu o projeto, a gente teve aquele sucesso total, não é? Só que aí a gente ficou com aquela leva de dificuldades da pandemia, ocasionadas pela pandemia, e agora a gente tem trabalhado de uma forma intensa para transformar a realidade da escola, que não é fácil, entendeu? Mas buscando eles para esse nível de resultados. E a gente está conseguindo conquistar. A cada dia a gente vai ampliando as nossas conquistas e a gente está chegando lá, a gente está buscando e a gente está vendo que os alunos estão correndo atrás também e interessados, desejosos de alcançar os melhores resultados possíveis. E esses resultados estão vindo nos nossos resultados, que a cada dia alegra mais o nosso coração. Assim que é bom. O professor Felipe falou um pouco do trabalho de equipe, né? Como é que é a troca de saberes nas equipes docentes das suas escolas, professora Ana, professora Adriana? Essa troca é importante? A experiência de um ajuda na dificuldade que o outro está encarando? Como é que é na sala dos professores, na hora de que vem um desafio? Como é que isso é trabalhado em equipe? Primeiro, professora Ana Cláudia. Então, falar da minha equipe é falar com muito orgulho, sabe? Desde as minhas diretoras, né, a diretora Vilma, a diretora Mônica, até a equipe, os regentes e a equipe de apoio, né? Para acontecer o Mundo Encantado, a gente conta com todo mundo, sabe? A gente ornamenta juntos, a gente vai lá, escolhe os livros e as professoras escolhem os livros e a gente vai montando juntos. Realmente é uma equipe. E assim, a gente sempre tá uma troca. Sempre é uma troca, uma colaboração, né? Eu, enquanto professora regente, eu ia na sala da minha amiga e tocava uma música para ela. No meu momento que eu tinha vago, e compartilhava com ela. A minha amiga, professora alfabetizadora, né, ela ia lá e eu, já no terceiro ano, mas às vezes precisava de algum apoio, algum aluno com uma dificuldade. Vamos lá, como é que você faz isso daqui? Né? Então, a gente sempre tem aquela troca. Olha, eu fiz isso nesse ano. Olha só esse material que eu usei. Ó, eu vou usar isso aqui. Vou usar a música, borboletinha. Olha só, mas tem um nível mais avançado de uma interpretação que dá para o seu ano, que eu usei no meu. Lá existe uma troca constante, sabe? Quando um ajuda o outro e a gente tem um sucesso lá da educação infantil até o quinto, né? A gente dá as mãos para o sucesso do início ao fim, né? E ninguém larga a mão de ninguém, a gente trabalha sempre muito junto. Eu acho que um dos grandes sucessos na alfabetização da minha escola é a equipe,
as famílias participativas, né? Vocês estavam falando de família participativa. Uhum. E, claro, nossos alunos, né, queridos. E para você, Muito Adriana? além de ler e escrever, a gente viaja no mundo dentro daquela Otelo de Souza Reis. Quando essas meninas, elas que formam uma equipe assim muito gostosa de trabalhar, quando elas se juntam em pares para fazer as trocas, só geram bons resultados. Nós temos uma equipe assim formada, principalmente esse ano, de uma forma assim singela. É uma união que a gente não consegue nem mensurar o que de bom está trazendo para os nossos alunos. Quando a gente se reúne lá nas reuniões e vê cada uma delas, porque a nossa coordenadora pedagógica trabalha muito isso com elas, elas participam das formações que a rede oferece para cada uma, e os pares se reúnem e na hora dos nossos centros de estudo, elas simplesmente repassam todo o conhecimento que elas adquiriram nas formações e nesse momento a gente cria aquele grande espaço de troca e essas trocas só fazem com que o trabalho cresça, o trabalho floresça entre as outras, porque encanta os olhos do outro a forma como você enxerga as possibilidades de você passar o seu conhecimento, que às vezes para a gente fica assim de forma obscura. Poxa, tem tudo isso para me fazer, mas como eu vou colocar em prática? Tem tempo, tem muito conteúdo para ser passado e é muita pressão. E como que eu vou fazer? E aí, nessas trocas, elas simplesmente passam o conhecimento que elas adquirem nas formações, as vivências que elas têm dentro da sala de aula e contaminam as outras com empolgação, com entusiasmo e mostrando, olha, dá para fazer. Se você não conseguiu ir por esse caminho, vai por aqui. E se precisar da minha ajuda, eu te ajudo. E lá na frente todo mundo se encontra e o trabalho está sendo realizado e com a presença e a participação de cada partezinha lá da escola, de cada funcionário tem a sua parte especial no trabalho desenvolvido com cada Todos um são desses educadores. alunos. Todos E são mostram, educadores. e com isso a gente mostra para as famílias que estão lá fora aguardando o filho a segurança e as boas práticas que acontecem ali dentro da escola e o que os filhos deles podem receber ali dentro. Uhum. E aí nos ajuda onde? Na busca ativa. Porque como que eu vou deixar o meu filho longe de tudo isso? Não posso. Eu tenho que manter o meu filho ali dentro, porque ali dentro a educação está acontecendo. Ali dentro tem pessoas comprometidas que estão fazendo de tudo para que o meu filho cresça e se desenvolva da melhor forma possível. E com isso a gente ganha no respeito e na confiança e também na participação deles ali integral, mantendo as crianças ali junto conosco. Ah, que bacana a gente encerrar o nosso programa com uma fala tão legal dessas, né? Com certeza. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês, professora Adriana, Ana Cláudia, professor Felipe, Eu por que terem agradeço. aceitado o nosso convite do nosso primeiro programa, do videocast Boas Práticas da Rede. E aí eu vou pedir agora para vocês darem uma mensagem final, aquele recadinho do coração, aquela reflexão, aquela câmera ali é de vocês. Primeiro, professora Adriana, depois, professora Ana Cláudia. Por favor. Foi um prazer estar aqui participando desse momento tão marcante. E o que eu deixo aqui como mensagem é que a educação é possível. Nós estamos aqui para fazer acontecer. Nós recebemos muitos conhecimentos e temos grandes oportunidades para expor esses conhecimentos, compartilhar esses conhecimentos com os nossos alunos. São crianças que necessitam muito de atenção, de carinho, e nós, como bons profissionais, nós temos como passar o conhecimento necessário, dando esse carinho, dando essa atenção e convidando as famílias para estarem junto conosco nessa caminhada, porque é uma caminhada longa, labutosa, mas que pode ter grandes resultados. E a gente, na nossa comunidade, nós temos grandes méritos em ver que outros alunos voltam lá mostrando as suas conquistas. E essas conquistas são simplesmente
um passo gostoso para mostrar que é possível novas conquistas serem obtidas através dos alunos que estão conosco esse ano. Então, se aprofundem nos conhecimentos e invistam em todas as possibilidades possíveis para que na sua escola a educação aconteça da melhor forma possível, porque os nossos alunos, eles têm potencial e eles podem crescer junto com o Material Rio Educa, junto com as equipes de cada uma das escolas, e a gente pode desenvolver bons projetos, bons trabalhos, e a cada dia ir trocando e conhecendo mais, e ir ampliando os nossos conhecimentos e viajando com os nossos alunos, porque viajar com a leitura é o que faz a gente crescer e vamos continuar crescendo, porque a leitura nunca vai deixar de fazer parte do nosso viver. Com certeza. Você falou uma coisa bacana da criança voltar para a escola para mostrar suas conquistas. Então, quando a criança entende que a escola também é uma grande família, né? Quando Tudo ela pensa acontece. referência, né? A não é escola isso? como uma referência. Professora Ana Cláudia, sua despedida. Então, me despeço assim, com muita alegria, né, de ter participado desse momento. Espero que eu tenha inspirado, né, outros profissionais a também levar o mundo encantado da leitura para os seus espaços e que eu possa ter mostrado com carinho especial, né, que nós temos pela educação, pelo ensino, né? E queria mandar um beijo especial para todos os meus alunos, pessoal da escola, para as minhas diretoras, para todos aqueles que estão lá na escola, no dia a dia e fazem acontecer essa educação com tanto carinho, com tanto sucesso. Obrigada. Ai, faltou isso, né? Pode mandar o seu recadinho do coração para a sua turma. Um beijo grande, um abraço para vocês, a equipe Otelo de Souza Reis. Vocês fazem um trabalho de excelência. Minha diretora Marília Russell, nós amamos você e você faz uma grande diferença estando ali há mais de 30 anos como diretora da mesma escola. E isso marca cada um dos coraçõezinhos dos nossos alunos. Então, equipe Otelo, um beijo no coração de todos vocês e juntos a gente faz a diferença. Nossa, 30 anos como diretora, que maravilha. Um beijo, professora Maria. E aí, Felipe? Bom, queria primeiro agradecer por estar participando desse videocast aqui. Eu acho que a gente viu aqui duas práticas fantásticas. Eu estou maravilhado com o que eu vi e ouvi aqui. E eu faço um convite aí para minha colega professora, meu colega professor, e apresentem o trabalho de vocês. Escrevam, mandem para quando abrir o edital de novo para as nossas boas práticas, porque a gente precisa conhecer o trabalho de vocês. Tem tanto trabalho bom por aí. Se vocês forem lá no site das cartografias, vocês vão ver que tem cada pontinho, né, uma escola, e tem ali uma boa prática. E eu tenho certeza que se todo mundo começasse a divulgar o que faz de bom na sala de aula, um projeto interessante, uma aula diferenciada, alguma forma de abordar que ajude os nossos alunos a aprender, a se alfabetizar, enfim. A gente teria tanto pontinho que cobriria praticamente o mapa inteiro. Então fica o convite para você, professor, para você, professora. Apresente seu trabalho, mostra pra gente que a gente quer conhecer vocês. Assim como a gente conheceu dois trabalhos fantásticos aqui, eu tenho certeza que tem muita coisa boa aí para vocês apresentarem pra gente. Um abraço. Falou tudo, falou a minha fala até. Desculpa. Nada, que isso, gente. Eu agradeço vocês que ficaram aqui com a gente até agora, nos acompanhando. E é realmente isso que o professor falou. Lá no portal das cartografias de boas práticas existem mais de 500 projetos já cadastrados. E olha, a gente tem uma rede com mais de 40 mil professores. Então, tem um espaço para a gente receber muito mais projetos ainda. Como ele falou, é só aguardar a publicação dos nossos editais. E aí você vai dar uma lida lá, tem várias áreas de conhecimento, tem a educação para relações étnico-raciais, alfabetização, letramento, tem EJA, tem educação inclusiva, enfim. A gente tem um leque enorme de possibilidades para vocês encaixarem o que vocês desenvolvem na sala de aula, para a gente ficar conhecendo e, quem sabe, vocês vão estar aqui contando para a gente daqui a pouco sobre esse trabalho. Bom, para saber mais, então, sobre esses projetos, visite o nosso portal também das cartografias, que é multi.rio/cartografias. E no canal da Multirio, no YouTube, você assiste a série Boas Práticas da Rede, onde a gente mostra o passo a passo de alguns projetos relatados nas cartografias. E a gente espera todo mundo aqui no próximo videocast Boas Práticas da Rede. Combinado? Até a próxima!